galera ligada no canal do Marco Morsoni, tudo bem com vocês? Precisamos falar do Corinthians. O atual campeão paulista vive uma realidade profundamente diferente. De um lado, um paulista sólido, campeão depois de tanto tempo, e por outro, jogos ruins nas competições internacionais. Afinal, qual que é o verdadeiro Corinthians? Se inscreve aí, dá like no vídeo e bora pra análise. Quando eu fiz a tier list do Brasileirão e coloquei que o Corinthians não brigaria por título, tive umas pessoas que, enfim, no meu pessoal, né, criticaram um pouco, pensaram, pô, mas o Corinthians é um time que tá com esses jogadores, é um time, enfim, um investimento desse tamanho, né, Rodrigo Garro, Memphis Depay, ele não briga pra título, mesmo ele que ganhou o Paulistão em cima do próprio Palmeiras, que o Palmeiras eu coloquei que briga pra título, né, então por que o Palmeiras briga e o Corinthians não briga? Dito isso, uma coisa que eu venho percebendo, né, e por isso que entrou na análise, que vamos lá, ou não é exatamente uma ciência exata, né, mas cara, deve ser dito, o Corinthians ele é um time profundamente diferente em alguns contextos. O Corinthians é um time muito 8 ou 80, não é um time fixo, consistente, constante. Não, o Corinthians tem noites de verdadeiro Barcelona 2011, quando o time tá encaixado, faz passes magistrais, golaços, e tem dias que o Corinthians é basicamente um deserto de ideias. Talvez o deserto de ideias não seja sendo tão justo com o trabalho do Ramon Dias, que é bom, mas vamos lá, é um time que é pouco inspirado às vezes. Vamos pegar o parâmetro, esquecendo as outras temporadas, que, enfim, a segunda metade do ano passado foi muito mágico, foi, né, bacana. Eu vou pegar só essa temporada, 25, né? Pô, você tem um desempenho no Paulistão, melhor desempenho na fase de grupos, campeão absoluto, conseguiu vitórias importantíssimas contra o rival Palmeiras. Rival que, lembrando, Palmeiras patrolou o Corinthians nos últimos anos. Ano passado essa situação mudou. O Corinthians conseguiu inverter a balança, conseguiu assumir o protagonismo do estado novamente. O protagonismo do clássico. Jogadores que estavam lá há muito tempo, teve a renovação, teve o Hugo Souza assumindo um papel de protagonista absoluto no Corinthians, teve o Yuri Alberto, o protagonista do time do povo, começou a temporada pipocando de uma forma histórica lá no Paulistão com o Mano Menezes, ele termina sendo o quê? Herói. Que o Yuri Alberto mete gol, mete gol, mete gol, mete gol, tá sempre lá. Memphis Depay, ele chega no meio do ano, com as torcidas do Brasil cornetando, porque é 3 milhões por mês, é 3 milhões por mês, mas o Memphis Depay vai lá e desempenha. É assistências maravilhosas, são gols importantíssimos, e digo mais, lances mágicos, aquele lance, aquele drible, pô, ele deu um elástico no céu, pô, o Memphis Depay ele tem aquele toque, aquele refino de craque, né? Porque ele é de fato craque. Dito isso, o Corinthians mudou muito sua realidade de um tempo pra cá. Mas se por um lado temos toda essa situação, esse Paulistão que eu disse que foi glamouroso, foi um Paulistão muito importante na história do Corinthians, até porque impediu o Palmeiras de conseguir o tetracampeonato, né? Que seria um efeito único, efeito histórico pro Paulistão, né? Da era moderna. Por outro lado, nós temos o Corinthians, que vai pra pré-Libertadores, né? Com muito mérito, obviamente, ano passado, mas nesse ano, na pré-Libertadores, o primeiro jogo, o primeiro confronto, tem uma dificuldade enorme de passar contra um time de segunda prateleira, quiçá terceira prateleira, sendo bem honesto, mas consegue passar, beleza. E quando vai pegar um Barcelona de Guayaquil, que já começa a ser um time, ok, esse time já existe pra padrão de Libertadores, já é um time que você imagina pegar, né? Um Barcelona de Guayaquil, um time que existe, um time que é, enfim, quando eu digo que existe, é tipo, é um time que tem sustentação, tem solidez, tem nome, né? Enfim, tava na semifinal nos últimos anos, chegou na semifinal, e daí levou um totó, levou um 3-0 e pô, não pode acontecer, né? Um time brasileiro hoje, com a disparidade econômica que nós temos no campeonato, e lembrando, o Corinthians é um time brasileiro rico, né? Não é qualquer time brasileiro. Com a disparidade econômica que a gente tem em relação à América do Sul, um time brasileiro não pode levar 3-0 numa noite de Libertadores. Ele até mete o 2-0, ele até tenta sonhar com a classificação na arena, mas não dá. Este resultado, que é sim ruim, é sim vergonhoso. Lembrando, o Corinthians foi a terceira vez que o Corinthians cai na pré-Libertadores. Os times brasileiros, o Corinthians foi o primeiro a cair, era o único que caiu 2 vezes, agora caiu 3 vezes, assim. O Corinthians e Libertadores é um casamento que não existe, né? Que é uma tristeza, mas não existe. O Corinthians vai para Sul-Americano, um campeonato que ele ainda não conquistou, um campeonato que ele pode... Ele é totalmente favorito para ganhar Sul-Americano desse ano, né? Ano passado ele já chegou na semifinal com um time pior, agora é um time melhor. Tem tudo, enfim, tem condições para chegar. Aí tu estreia em casa, arena lotada, torcida, enfim, polvorosa, campeão paulista, pô, bora, vamos começar, vamos juntos, Corinthians, por essa taça. E aí, mano, perdeu pro Huracan. Ah, porque o Huracan tá bem no Campeonato Argentino, é verdade, o Huracan não é um time horroroso, né? Mas comparado ao Corinthians, rapaziada, pô, os melhores times do argentino, tirando o Racing, que tá conseguindo, enfim, desempenhar bastante na Libertadores, tá conseguindo ser uma pedra no sapato gigantesco dos times brasileiros, tirando ele, eventualmente o River Plate, o que é a Argentina na Libertadores hoje, rapaziada? Não estamos nem na Liberta, estamos na Sul-Americana, né? Beleza, entendo. A lesão muscular, né, enfim, lesão na coxa que teve o Hugo Souza, goleiro, jogador, fundamental, pilar dessa equipe, pode prejudicar. O Matheus Donelli é bom goleiro, mas né, não chega nem perto de ser o que é o Hugo Souza pra mim, que é goleiro nível seleção brasileira, né? O primeiro gol ali de escanteio não é culpa do goleiro necessariamente, né? Mas talvez defensável na minha cabeça, não sei. O segundo gol não. O segundo gol, meu isento Matheus Donelli, né? Porque o Gustavo Henrique faz. E, pô, o Gustavo Henrique de novo. A zaga do Corinthians é um bagulho tão difícil, né? O Gustavo Henrique é a hora fazendo, né? O Félix Torres é a outra hora fazendo, né?
Enfim, não são jogadores muito estáveis, certo? Mas daí, enfim, resumindo, né? Você une a falta do goleiro titular, né, que faz milagres, ele verdadeiramente faz milagres, você une a uma zaga que é instável. O Corinthians é um time maravilhoso, mas a zaga do Corinthians, pelo amor de Deus, tu junta tudo isso a dois fatos. O Rodrigo Garro tá fora. O Rodrigo Garro vai ficar um bom tempo parado. E vamos lá. Quando teve Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, né? Muito foi zoada a ausência do Neymar, tá certo, eu entendo todo esse argumento. Mas assim, o Neymar foi de ausente pra se preservar. Não sofrer uma lesão mais grave, não ficar fora do combate por mais tempo. E o Neymar tem 32 anos, com histórico de lesão, contra o Rodrigo Garro, que é muito mais jovem e não tem esse histórico problemático, né? Agora você pega todo esse contexto, imaginando que o Rodrigo Garro já tava sofrendo dores da temporada passada, basicamente, segundo semestre, ele já tava sofrendo dores, ele, enfim, foi jogando. Ele até foi preservado até certo ponto no Paulistão, mas acabou jogando. Estourou. Corpo do atleta, né? São humanos, né? Então, assim, beleza, eu entendo a utilização do Rodrigo Garro, até porque entender, pô, precisamos do Paulistão. Então, beleza, Corinthians, né, conseguiu o Paulistão, beleza, Deus abençoe. Mas tu perdeu o Garro. Valeu a pena? Eu imagino que valeu a pena, né? Mas pelo planejamento da temporada, vai ser 1 mês, 2 meses? Quanto tempo que ele vai ficar parado? E nesse tempo que ele tá parado, pô, o Coronado é bom jogador, mas o Coronado, ele não é o Rodrigo Garro. O Coronado não aconteceu no Brasil. O Coronado não aconteceu no Corinthians. Não vale a pena o que é pagado pelo Coronado. Assim, o time tá sempre o goleiro principal, o time tá sem o meio armador, e o centroavante principal, o Memphis Depay pra mim fez uma partida ok, tá? Deixando claro. Ele quase faz um golaço histórico ali do meio de campo, né? Inventividade. Mas o Yuri Alberto, eu já falo do Yuri Alberto há um tempo, né? Lembrando, aqui, ó. Você tá vendo minha camisa, tá vendo ali? O Yuri Alberto já jogou no meu time. Eu sou fã do Yuri Alberto. Eu gosto do Yuri Alberto. O Yuri Alberto me deu memórias maravilhosas com o futebol, né? 3 hat-tricks. Hat-trick contra Chapecoense, São Paulo e Flamengo. Maravilhoso. Dito isso, Yuri Alberto, começou a temporada passada mal. Terminou maravilhoso. Essa temporada começou, já tá ruim. O Roberto, tá, alguns jogos que o Roberto não tá desempenhando. Você, torcedor do Corinthians, me diga nos comentários se você concorda comigo. Na minha opinião, o Roberto já tá há algum tempo devendo. Perde uns gols importantes contra o Palmeiras, que acabou não fazendo falta, mas né, poderia ter feito. Não, nada demais na estreia do Brasileirão. Agora, enfim, qual que é o Roberto, né? Qual que é o Roberto? Quem é o verdadeiro Roberto? Obviamente os jogadores eles oscilam, normal. Tal qual o Corinthians como time oscila, que também é a pergunta do vídeo, qual que é o verdadeiro Corinthians, né? Que eu não tenho a resposta, deixando claro. Pô, porque é muito discrepante, né? De um lado você tem realmente um Corinthians muito dominante, propositivo até certo ponto ali no Paulistão. Obviamente, né? Pelo nível do campeonato ser menor, mas assim, nos outros jogos, primeira partida do Brasileirão, pouco inspirada, jogando com maioridade ainda. Partida pouco inspirada do Corinthians, consegue no finalzinho um empate, melhorou, né? Estreia na Sul-Americana, pouco inspirada. Pré-Libertadores, pouco inspirada. Então a pergunta que é, o Corinthians pode mais? Eu até vi nos comentários hoje no Twitter, né? A discussão, a temporada do Corinthians já é exitosa? O Corinthians pode se dar o luxo com este elenco, com a grandeza que é o time, de ficar satisfeito com o Paulistão e falar, beleza, é isso, minha temporada acabou, minha temporada já foi exitosa, já ganhamos êxito, a temporada de 25 vai ficar marcada, ganhamos o título. É isso? Coraçãozinho? Não sei. Eu acho que o Corinthians merece mais. Eu acho que o Corinthians pode mais, né? Pelo tamanho da equipe. Enfim, deixa nos comentários qual que é o verdadeiro Corinthians pro campeonato, o que você está dando errado, o que você está dando certo. Comentei que vai ser um prazer ver e ler. Se você chegou até aqui, mano, valeu demais por ouvir eu falar sobre Corinthians por 10, 12 minutos, tá? Então aí, dá um like no vídeo, se inscreve no canal que me ajuda demais. E o YouTube, mano, acho que você vai gostar de ver esse vídeo aqui. Então assiste aí.